E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Só para completar, contar que o São Paulo, que venceu o Boston River por 2-0, está nas oitavas de final da Sul-Americana. O triunfo fez com que o tricolor terminasse em primeiro no seu grupo, 12 pontos para o São Paulo, 10 pontos para o Rings, 8 pontos para o Milionários e 3 para o Boston River. O tricolor agora aguarda o seu próximo adversário. O que dá para contar é que o Arthur, emprestado pelo Botafogo, fez mais um bom jogo com a camisa do São Paulo. Foi dele o primeiro gol e também ele foi o autor de toda a jogada do segundo gol, que resultou na marcação de um gol contra do Boston River. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Marino Inestrosa foi, de longe, o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. Por que Rian Francisco segue jogando no Sub-20? O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time Sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Rian Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Rian Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo Sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E adiante dessa dificuldade do Rian Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição
e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rian foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do Tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo Tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário, registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana, com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo. E Arboleda pode jogar no Vitória? Especulação das últimas horas dá conta de que o zagueiro equatoriano, que não fica no São Paulo, tem tratativas avançadas com o clube baiano. Confesso que achei a história estranha, até porque a matéria dizia que o Arboleda iria por empréstimo e que o Vitória teria ajuda do São Paulo com parte dos pagamentos. Entrei em contato com o Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol do Vitória, e o Papelin garantiu que não há nenhuma chance desse negócio acontecer. Primeiro porque hoje o Arboleda tem pelo menos 10 sondagens de times do Sul e do Sudeste. Depois, porque o Vitória não poderia ser responsável por arcar com R$1 milhão por mês a que tem direito o Arboleda. O zagueiro ganha 700 mil mensais e tem direito a uma ajuda do São Paulo com pagamentos de dívidas no valor de outros 300 mil por mês. A tendência é que o Arboleda se mude para outro clube que não o Vitória. Importante registrar que o Leão, que hoje briga até numa posição intermediária da tabela de classificação, tem uma das menores folhas do futebol brasileiro. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo mais uma vez tropeçou e ficou no empate 1-1 contra o Botafogo. Até saiu na frente no Morumbi com o gol do Luciano, mas levou empate na reta final da partida, com direito a mais críticas contra Rafael, e o 8º jogo seguido sem vitória é o maior jejum de triunfos do São Paulo desde 2019. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior falou em recuperar os lesionados, de olho no pós-Copa do Mundo. Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros:
Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.